Seja bem-vindo à primeira videoaula de HTML5. Meu nome é Fernando e nesta videoaula estarei mostrando o que é o HTML, as diferenças do HTML5, quais programas usar, o que é uma tag, a estrutura básica do HTML e o que significa as tags de estrutura e como salvar o documento. Vamos lá. HTML, Hypertext Markup Language, significa linguagem de marcação de hipertexto. É uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na web, ou seja, criar sites. O HTML5 é a quinta versão dessa linguagem e traz importantes mudanças e novas funcionalidades, como semântica e acessibilidade, com recursos antes possíveis apenas por meio de outras tecnologias, trazendo uma importante disseminação dentre os novos navegadores de internet, tornando mais universal. Alguns dos programas que você pode utilizar para programar em HTML são o bloco de notas, que todo Windows tem, e o Notepad++, tá? Mais ainda, você pode também usar o NetBeans, Visual Studio, Dreamweaver e uma lista vasta de programas que você pode encontrar na internet aí e achar o que você acha gostar mais para programar. Eu aqui vou usar o Notepad++, tá? Nesse programa aqui já vou mostrar uma coisa, que é, se você for programar em português, né, brasileiro, que contém acentos, tá? Você vem formatar e usa a codificação UTF-8, que nessa codificação ele reconhece os acentos, tá? Se deixar em outra codificação ele vai mostrar como um erro. E se for sempre programar nesse tipo de linguagem, vem em configurações e preferências, tá? Novo documento, e já deixa selecionado o UTF-8. Aí todo o arquivo que você for abrir, né, aqui ele já vai abrir naquela codificação. Escolhido o programa, vamos lá então. A gente vai para a estrutura básica agora. Na estrutura básica a gente tem tags ou etiquetas, né? São elementos entre parênteses angulares, o chevron, menor que, maior que, tá? Esses elementos são os comandos de formatação da linguagem. A maioria das etiquetas tem sua correspondente de fechamento. No caso aqui a gente tem a tag de abertura e depois a gente vai ter a tag correspondente de fechamento. Então toda tag ela é aberta e fechada. Na tag de fechamento tem um detalhe que ela tem uma barra aqui, que indica que ela está sendo fechada. Então é uma tag de abertura, tag de fechamento e todo o conteúdo que for dentro dessa tag fica entre elas, tá? Usar sempre letra minúscula nessas tags, tá, de comandos. Um padrão que é usado na programação, usar letra minúscula, salvo em alguns casos que depois a gente vê isso, mas sempre letra minúscula, ok? Vamos à estrutura então. Eu tenho uma estrutura prontinha aqui que eu vou copiar e colar e vou explicar o que é cada uma dessas tags, que fica mais fácil do que ter que estar escrevendo tudo, senão demora muito. Isso aqui é a estrutura básica, tá? Tem duas coisas aqui, que é esse aqui é o link para a gente usar o CSS e o link do JavaScript, só que isso aqui não vai entrar agora, a gente vai ver só HTML. É bom que você tem isso aqui já prontinho, salvo, esqueleto, que daí não tem que estar escrevendo toda vez que for programar, só copia e cola e já está prontinho, daqui em diante só sai programando. É bom você deixar isso aqui já prontinho num arquivo salvo, que nem eu tenho num bloco de texto, de notas aqui, eu só copio e colo e saio programando, tá? Depois que está essa estrutura básica aqui, eu vou ensinar agora como a gente salva. Vamos deixar salvo para o programa reconhecer como um documento HTML, tá? Salvar, a gente clica aqui em salvar ou arquivo, salvar como, tá? Seleciona o lugar onde você quer salvar. No caso aqui eu vou salvar na área de trabalho, em vídeo aulas, tá? O nome do arquivo, vou botar aqui vídeo aula 1, tá? E se estiver usando o Notepad++, selecione o tipo aqui, ó, que é a extensão do arquivo que você está usando. Seleciona HTML. Se você estiver usando o bloco de notas, você vai colocar o nome do arquivo, escreve .html, tá? Que é a extensão. Tá? No bloco de notas não tem essa opção aqui. E salva. No momento que você salvar, o programa já está reconhecendo já como um arquivo HTML e já reconhece as tags. Se você pode ver aqui, ó, tá vendo que tá roxo aqui, então o que acontece? Que aqui ela tá indicando que a tag tá certinha, tá fechada. Se você esquecer de fechar, ela não marca,
Isso aqui é uma coisa interessante desse programa e de alguns outros que também tem essa mesma função. No bloco de notas você não vai encontrar isso. Então, uma dica que eu posso dar, sempre que abrir uma tag, já fecha ela, para não correr o risco. Se você não fechar, vai dar erro na hora de exibir o arquivo. Tá? Então, vamos lá. Primeira tag aqui que eu vou mostrar, que na verdade não é uma tag, isso aqui é mais uma instrução, tá? Para o navegador reconhecer qual versão do código de marcação foi escrita. Tá? É interessante usar isso aqui. HTML, a primeira tag nossa aqui, tá? Ela define o início de um documento HTML e indica ao navegador que todo o conteúdo posterior, tudo que tiver dentro dela, entre essa tag aqui, deve ser reconhecida com uma série de comandos HTML. Elementos em árvore, onde alguns elementos são filhos de outros e assim por diante. No caso aqui, ó, tudo que tiver aqui dentro é filho do documento HTML e assim por diante. Tá? Essa instrução que a gente tem aqui nessa tag, além do PTBR, tá? É um atributo que é usado para os user agentes saibam que a linguagem principal do documento foi português BR. Para saber um pouquinho mais sobre isso, daí pesquisa na internet, fica mais fácil, né? Se eu for explicar aqui vai demorar muito. A outra tag que a gente vai ver aqui agora é a head, tá? Nessa tag aqui, ela define as informações sobre o documento que está sendo aberto. Aqui se coloca as tags de ligação com CSS e JavaScript, que é o que eu mostrei aqui antes, tá? Como isso aqui eu não vou usar agora, eu já tiro fora. O CSS é a mesma coisa. Não preciso explicar sobre isso aqui. Depois, dentro da tag head, a gente tem o título. O que é o título? Tá? O título é o que vai aparecer no topo da página. Quando a gente salvou o documento, né, a gente vai criar um arquivo lá dentro daquela pasta onde eu salvei, que é na minha área de trabalho, videoaulas. A gente tem o arquivo videoaula 1. No momento que você clicar e abrir ele, você abre uma página da internet. Tá? No caso aqui, no meu caso, é o Internet Explorer que eu estou usando. O título é o que aparece aqui em cima, tá vendo? Qualquer coisa que você colocar ali, ele vai no título, ele vai aparecer aqui em cima. Vamos alterar aqui, ó, título para vídeo aula 1. Salva, vai no navegador de novo e atualiza ele. Tá? Pronto. Aqui está o título, vídeo aula 1. Depois a gente tem a meta char7 UTF-8. Tá? Isso aqui é uma meta tag que está informando qual tabela de caracteres a página está utilizando. Tá? Para mais informações daí é só pesquisar também na internet, que senão é muita coisa para pouco tempo. Depois a gente vem para o body. Body define o corpo do documento. Tá? Dentro do corpo é onde iremos programar outras várias etiquetas que irão moldar a página. A estrutura toda da página a gente vai programar aqui dentro do body, tá? Com tags de texto, tabelas, formulários, listas, tudo a gente vai colocar aqui dentro. Isso aqui tudo é o que vai aparecer na página. Perfeito? E por essa videoaula é só. Uma coisa importante, né? É bom saber isso aqui de cabeça, tá? Essa estrutura básica, porque é uma coisa muito importante. E outra, copie isso aqui e salva num bloco de notas e deixa prontinho. E toda vez que for programar, só chega e coloca, né, no programa e sai programando e fica mais fácil. Tá, ok? Bom, na próxima videoaula a gente vai ver as tags de texto, tá? Na próxima aula a gente vai ver só a parte das tags de texto, ok? Por essa aula é só isso mesmo. Então, muito obrigado por assistir e espero que olhe a próxima videoaula, ok? Muito obrigado.